Mesmo assentado, gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e pensasse no refrão dessa canção que diz: Vinde a mim. Você essa noite que veio a esse lugar, que você chegou até aqui, não veio cansada, não veio cansado. Essa ministração através da coreografia é para ministrar ao seu coração dizendo: existe um lugar onde você pode depositar todos os seus fardos pesados. Existe um lugar onde você pode deixar todas as suas angústias. Existe um lugar onde você pode deixar todas as bagagens, das mais pesadas que você vem carregando. E esse lugar é Jesus. Pai, que essa noite nós comecemos já essa celebração descansando. Que a gente comece essa celebração já se aliviando de fardos pesados, de sobrecargas que temos carregado em nossa vida e que deveríamos ter deixado no seu altar há muito tempo. Outros, ó Deus, nunca souberam que poderiam deixar e confiar ao Senhor as suas inquietações, medos, inseguranças, ansiedades, temores. Então, Pai, essa noite é tempo de aliviar a carga, é tempo de declarar que nós que estamos encurvados, muitas vezes, dobrados de tantos pesos, podemos endireitar e andar livres, andarmos leves, porque o Senhor é quem nos sustenta. Abençoe cada coração, ministra cada vida que chegou essa noite, cansada ou cansado, sobrecarregada ou sobrecarregado, onde a Tua presença possa invadir corações e trazer a leveza que só o Teu Espírito Santo pode trazer, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, sejam muito bem-vindos essa noite aqui, você que está conosco, você que veio prestigiar presencialmente, você que também assiste pela internet, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder receber você, estar com você na sua casa, ministrando até o seu lar. Que Deus possa abençoar muito enquanto você estiver aqui conectado conosco. Deixa eu dar uns avisos importantes para vocês aqui. Primeiro, nessa quinta-feira, atenção, Almarada, atenção, homens com propósito, nós estaremos aqui quinta-feira agora, dia 12, às 20 horas, para o encontro da Rede Homem. Já faz tempo que a gente não se reúne, e a gente vai se reunir nessa quinta-feira, tá bom? Pastor, quem pode vir? Quem não é membro da igreja, todos estão convidados. Vai ser quinta-feira, às 20 horas, nessa semana. Então, mamãe, dá uma forcinha, fica com as crianças, ou dá aquele incentivo, dizendo para ele: olha, vai estar tudo pronto em casa, você pode ir tranquilo para o retiro de homens, ou para o encontro de homens, o retiro ainda não chegou, o encontro de homens, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção, um tempo precioso e importante para nós passarmos juntos aqui. As mulheres, por sua vez, elas também vão se reunir, mas vai ser no dia 26 de agosto, na última quinta-feira de agosto, é o tempo das mulheres estarem aqui também, e quem estará com elas ministrando é a Alessandra Palhares. Você pode dar já um checklist na sua agenda e deixar reservado esse dia, você mulher, e aí papai, maridão, é a sua vez de dar uma força, deixar tudo preparado para que a sua esposa esteja aqui também sendo ministrada nesse lugar. E faltou o fruto maduro, não é verdade? Porque as crianças já estão ali do lado, mas e o fruto maduro? O pessoal da melhor idade, já tomou a segunda dose, estão protegidos, estão ainda usando as máscaras, fazendo com distanciamento, e nós vamos continuar fazendo isso aqui, mas agora com mais segurança, para receber os vovôs e as vovós da nossa igreja, que nós estamos com muita saudade deles. Domingo a gente recebeu as crianças aqui no Dia dos Pais de manhã, tinha mais de 30 crianças aqui, foi uma bênção ver as crianças retornando à igreja depois de tanto tempo. A igreja não é a mesma sem crianças, e a igreja não é a mesma sem os vovôs e as vovós. Por isso, nós queremos recebê-los com a maior alegria no dia 2 de setembro, tá bom? Os vovôs e as vovós estarão conosco para participar do Fruto Maduro às 14h aqui na nossa igreja. E nós vamos agora ir para uma área mais solidária da nossa igreja. Voltando às atividades, você sabe que a nossa igreja é uma igreja envolvida com os dramas sociais da nossa cidade também. Nós vamos começar uma atividade solidária na Escola Monteiro Lobato com o Mutirão da Pintura no último sábado do mês de agosto. Nós vamos pintar a parte lá do fundo e a lateral e a calçada da escola para deixar mais aparentável e mais bonita ainda para o retorno das crianças às aulas. Então, se você pode, tem noção de pintura para nos ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Então, é só você dar o seu nome na secretaria e nós vamos entrar em contato com você para a gente fazer a nossa equipe, a equipe da manhã ou a equipe da tarde, para que a gente possa montar nosso mutirão da pintura, nossa primeira ação solidária depois de tanto tempo paralisados diante da pandemia. E a criançada também vai ter uma oportunidade maravilhosa. Elas estão agora no salão sendo ministradas, mas nós vamos começar agora 100% online, isso não é presencial. Então, crianças que estão assistindo, papai e mamãe, você já sabe como funciona o nosso desafio. A gente teve o desafio ecológico algum tempo atrás e foi um sucesso. Foi algo maravilhoso que a gente viu acontecendo. Agora é hora do desafio solidário.
Nós vamos ter nesse desafio doação de alimentos, de roupas, de brinquedos, e imagina só, cada doação feita, cada ação solidária vai valer pontos. E criançada que participou do desafio anterior sabe, pontos valem prêmios. Então, se inscreva até o dia 27 de agosto, tá bom? Depois dessa data nós não aceitaremos mais inscrições, isso fica bem definido, e são crianças de 4 a 11 anos. Queria que meu filho de 2 anos... São ações solidárias que exigem conscientização. Então a gente colocou a idade de 4 anos, onde você ensina a doar brinquedos, doar alimento. Para baixo disso fica meio complicado, né, irmãos? Então, 4 anos para cima, até 11, inscreva-se no WhatsApp da nossa igreja, da secretaria, para podermos participar juntos do desafio solidário. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção maravilhosa, e a criançada vai aprender a ajudar o próximo, se divertindo e aprendendo da palavra de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Tenho certeza que até adulto ficou com vontade de participar, mas agora é só para as crianças, desafio solidário. E nós vamos, nesse sábado agora, ter o nosso tradicional yakisoba. Se você ainda não adquiriu o seu yakisoba, por que quem não adquiriu ainda, hein? O que aconteceu? Está esperando acabar? Então não espere, já ligue na nossa secretaria, ou hoje à noite, se você está presencial, passe lá na nossa livraria, na secretaria, e já retire o seu yakisoba, já adquira o seu e garanta. Sábado agora, entrega das 11 às 13h30, e se você não veio preparado, durante toda a semana, na secretaria, enquanto tivermos tickets disponíveis, você pode adquirir. Pastor, eu posso adquirir 3, 4, 5, levar para a família? Claro, pode convidar quantas pessoas você quiser, mas tem que adquirir com antecedência. No sábado não serão vendidos tickets. Você tem até sexta-feira para fazer isso. Queria convidar você nesse momento a se colocar em pé, por favor, por gentileza. Eu queria que você olhasse para a pessoa perto de você, pudesse dar umas boas-vindas muito calorosas para ela e perguntasse assim: por que você não comprou yakisoba ainda? Pergunta para ela aí ao seu lado. Isso. Por que você não comprou ainda? Vamos lá. E você na internet? Que bom que você está conosco. Você sabe como contribuir? Vai aparecer aí na sua tela a forma como você pode devolver seus dízimos e as suas ofertas. Sejam bem-vindos essa noite. Enquanto nós vamos devolver nossos dízimos e as ofertas, nós vamos celebrar ao Senhor com muita alegria, com muita motivação. Então, se você veio preparado, aqui estão à frente as urnas para você fazer isso. Se você está nos visitando e não veio preparado para ofertar, não se preocupe, numa outra oportunidade você terá condições de estar conosco também fazendo isso com alegria. Enquanto nós cantarmos, podemos devolver aqui à frente os nossos dízimos e as nossas ofertas. Exalta
sua voz declarar: e cantarei. Sim, eu cantarei. Quando e exalto a ti. Daremos a ti, Senhor, pois o Senhor está neste lugar e ouve a nossa oração e nossa adoração. E cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti e exalto a ti, Jesus. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti e exalto a ti, Jesus. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti e exalto a ti, Jesus. Siga o nosso louvor, nossa oração, aplauda esse Deus. Aleluia. Sabemos quem somos em ti, ó Deus. Sabemos, ó Pai, o amor que o Senhor entregou a nós. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho Somos teus, ó Pai. de Deus, Sente o seu amor naquela cruz. sua graça me resgatou. Quando eu era se morreu, Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre enfim será.
teu Eu perdão sou sobre quem nós, dizes Pai, que vem eu restaurar. sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Carregue essa verdade no seu coração. Nós somos filhos de Deus. Ele morreu para nos salvar. O amor dele é inexplicável. Não há outro igual a Deus. Obrigado, Jesus. Amor que surpreende, que não quer nada em troca. Conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que eu sou. Somos teus filhos, você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor.
até nós, ó Pai. Deus, eu não mereço amor que constrange, que amor tão grande, eu sou tão pequeno. Deus, eu não mereço amor que constrange, que amor tão grande, eu sou tão pequeno. Deus, eu não mereço. Reconhecemos que não merecemos esse amor, ó Pai, pois somos falhos, ó Deus, mas Sua graça nos alcança a cada dia, Senhor. Que amor é esse? Inexplicável é o Seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o Seu amor. Vamos juntos declarar mais uma vez. Que amor é esse? Inexplicável é o Seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o Seu Só temos a agradecer ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nós somos falhos e pecamos a cada dia, ó Pai, a cada momento, ó Deus. Mas estamos aqui, ó Pai, para pedir perdão ao Senhor, ó Deus. Pedir, ó Pai, que o Senhor venha com esse amor mais uma vez até nós, ó Deus. Que o Senhor venha restaurar os nossos corações, ó Pai. Traz a paz nos nossos pensamentos, ó Deus. Traz a direção, ó Pai. Nos ensine a amar como o Senhor nos ama, ó Deus. Para que possamos amar nossos irmãos aqui nessa igreja, mas também aqueles que estão lá fora precisando, ó Pai, do Seu afago, ó Pai, do Seu abraço, ó Deus. Usa-nos, Senhor Jesus, para que possamos alcançar cada vez mais, ó Pai, para que pessoas conheçam esse amor, ó Deus, esse amor que transforma vidas, ó Deus, que transforma famílias, ó Deus. Usa-nos, Senhor. Que amor é esse? Inexplicável é o Seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o Seu amor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Pode se assentar, igreja. Amém. Você pode se sentar, por favor. Obrigado, equipe de louvor, por nos levar até a sala do trono, onde a gente pode experimentar a presença de Deus através dos louvores. Eu queria convidar o pastor Rodrigo que viesse aqui à frente. O pastor Rodrigo é um companheiro nosso, amigo de ministério, pastor da IPI de Porecatu, igreja nossa irmã. E não era para eu estar aqui hoje, nós tínhamos um evento para realizarmos em Londrina, eu e minha esposa. E eu convidei o pastor a semana passada, ele atendeu o convite prontamente, mas o evento foi cancelado na tarde de ontem, então eu estou aqui hoje e nós teremos o privilégio de ouvir o pastor Rodrigo ministrar o nosso coração. Ele também veio acompanhado da sua esposa e também, ele apresenta a família dele, melhor, ele fica mais à vontade aqui, já apresentando a sua casa. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe, seja muito bem-vindo aqui, estar conosco e que Deus possa ministrar a sua vida e seu coração aí, tá bom? Fica à vontade, pastor. Vou colocar água para você aqui. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, amém? Que bom estarmos aqui juntos nessa noite para adorar o Senhor Jesus. Que honra e que temor também, queridos. Amados, sim, sou bem acompanhado da minha preciosa esposa, a Gisele, e também dos meus 2 filhos, o Rafael e o Davi, e uma filhinha do coração que está conosco, desde o caminhar que chegamos em Porecatu, isso há 6 anos, e o Senhor tem nos dado alegria de tê-la conosco, caminhando. Foi a primeira discípula, a membro que foi batizada, e glória a Deus está firme lá conosco, não é? Lá no fundo a minha esposa lá e a Esther, essas são as preciosas, nossa, finalzinho, minhas preciosas, ei, queridos,
Amados, nós gostaríamos de compartilhar a palavra do Senhor. Deus tem nos dado a graça de compartilhar, e eu reconheço que é somente pela graça do Pai, queridos. Eu gostaria de chamar os irmãos a pegar a sua Bíblia, e abra por favor em Lucas no capítulo 13, Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, o livro de Lucas, versículo 10, queridos. Também saudamos os irmãos que estão conosco pela transmissão, que o Senhor abençoe seus corações. Glória a Deus. Versículo 10, amados, nos fala sobre a cura de uma mulher enferma. Ora, ensinava Jesus um sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vinde pois desses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, queridos? Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor. Tua palavra ela é viva, poderosa, tua palavra é eficaz, é a fonte de nosso sustento, meu Senhor. Oramos que o Senhor venha falar aos nossos corações, continue ministrando cada um de nós, meu Senhor. Pedimos, Espírito Santo, fala-nos com poder, com clareza. Pedimos, Espírito Santo, cativa a nossa mente e remova toda e qualquer preocupação, toda inquietação, tudo, Senhor, no decorrer desse dia, uma soma de tantas coisas pelo decorrer do dia de batalhas, tantas coisas, meu Senhor, entregamos agora na tua presença e aquietamos nosso coração para te ouvir. Ministra os nossos corações, Pai, graça te damos pela tua palavra, nós oramos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos amados, o texto que nós lemos relata a história de uma mulher. Não sabemos o nome, mas temos uma característica da sua história. Alguém que estava cativa há 18 anos por Satanás. Ela estava no cativeiro, presa por uma enfermidade. É interessante olharmos e ver umas lições que o Senhor quer nos ensinar. Este texto não se fala apenas de uma mulher que estava enferma, mas também que ela já fazia isso há 18 anos. Essa informação traz um sentido para aprendermos uma verdade muito significativa. O tempo não impede o agir de Deus. E eu gostaria até de dar este tema nessa mensagem, que tem muito para falar aos nossos corações. O tempo não impede o agir de Deus. Já havia 18 anos, mas ainda assim não foi impossível de Deus agir. Ainda assim o Senhor Jesus restaurou a sorte dessa mulher, restaurou a sua vida. O tempo é um grande obstáculo, irmãos meus, ao pensar que nós temos que vencer sobre isso, vencer
o tempo não impede o agir de Deus, mas nós temos que considerar que é um grande desafio para crer. Muitos no decorrer da caminhada recebem um despertar da sua fé, mas a questão é se o tempo irá se manter nesse foco, no seu coração voltado para o Senhor. O tempo é um desafio para crer, queridos. Muitas pessoas talvez já não crê mais, porque já faz tempo, ora. E ao contrário, irmãos, a nossa fé que tem levar a crer, ainda que aos olhos humanos não há mais condição alguma, e parece que as condições acabam nos convertendo. O tempo não impede o agir de Deus, e nós precisamos nessa noite renovar a nossa esperança no Senhor, renovar a nossa fé. E quando olhamos na palavra, queridos, há muitas bases bíblicas para isso, muitas referências que olhamos na história de muitos homens e mulheres, as quais creram, apesar que o tempo tudo dizia que não. É o caso de Abraão e da sua esposa Sara. Como é possível ser pais ainda nessa idade? Ele com 100 anos, Sara com 90, seria possível ter filhos? Era uma promessa de Deus, mas para eles, sinceramente, era uma barreira enorme, porque afinal de contas, olha só o tempo, vai dar tempo ainda, vai dar tempo de Deus fazer algo na minha vida, olha só o tempo que já se passou. Em Romanos 4,18, verso 21, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E olha que tremendo, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Parece que quanto mais vem o tempo, e para não deixar que isso venha roubar de nós nossa confiança, irmãos, nós temos que continuar crendo, glorificar o nome do Senhor, no decorrer do tempo, irmãos. Isso é um desafio para todos nós. Aqueles como Josué, como Caleb, que não deixaram de apropriar das promessas de Deus. Caleb havia passado já 40 anos em que eles já estavam lá na terra prometida, e lembrou de uma palavra que Deus havia prometido por meio de Moisés, que ele teria lá uma herança em Canaã, e passados-se tantos anos, ainda assim ele não deixou morrer essa palavra, não deixou morrer essa promessa. Queridos, você sustenta em você uma chama daquilo que um dia falou no teu coração, ou o tempo já apagou? Hoje ainda estava recordando de uma palavra que foi semeada ainda criança. Essa palavra tem muito poder quando é dita por alguém cheia do Espírito Santo e com autoridade. Qual palavra? Deus tem um propósito na sua vida. Eu ouvi quando criança. Eu e meu irmão, eu lembro de uma pessoa que nos deu logo uma Bíblia para nós e disse: Deus tem um propósito na vida de vocês. Nem imaginava o que significava isso. Tudo para dar errado, como a história de muitos aqui. E vamos crescendo, vai passando o tempo, e tantas coisas que a gente acaba se envolvendo na ignorância, por não conhecer ao Senhor. E a misericórdia do Pai sustentando sempre em nós essa lembrança. Deus tem um propósito na sua vida. Das vezes que eu me deparava com tanta angústia, essa palavra me trazia novamente uma esperança. Deus tem um propósito na sua vida, Rodrigo. E quando, pela graça do Pai, de nos restaurar, despertar e semear um propósito no nosso coração, e se converter o coração a este propósito do chamado, da vocação. E hoje, irmãos meus, só devo glorificar ao Senhor, porque essa palavra não morreu com o tempo. Não pode morrer em nós, irmãos, aquilo que o Senhor fala.
Ainda que venha um tempo, como nós falamos, o tempo é um desafio de manter a nossa fé viva. Jesus havia falado sobre isso na parábola do semeador, quando olhamos em Lucas, no capítulo 8, versículo 13. Quando diz: a semente caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Eles creem, mas parece que é só uma questão de tempo. A questão não é como estão recebendo, a questão é quando vier a provação, queridos. Recebemos a palavra, todavia estamos recebendo o coração aberto, traz sobre nós uma alegria, um encorajamento, até que venham as provações. E por não ter raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviem. Creem enquanto está tudo bem. O tempo é um desafio de manter a fé viva, daquilo que o Senhor está falando no nosso coração. O próprio apóstolo Paulo, ele ficou até surpreso, quando olhamos o que ele havia escrito para a igreja em Gálatas 1:6, que diz: estou muito surpreso ao ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não há outro. Estou surpreso que passou tão depressa, durou pouco tempo, aquele despertar, aquela conversão, foi questão de pouco tempo. Olhamos também para a história do povo de Israel, queridos. No Salmo 106, verso 7 ao 16, há um resumo também da trajetória do povo de Israel. Povo este que via maravilhas de Deus, criam de todo o coração, louvavam a Deus, mas logo parece que caía tudo no esquecimento, dava espaço para murmuração, para ingratidão, estavam eles novamente pecando contra o Senhor. Neste salmo, no verso 13 diz: cedo porém se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Cedo porém esqueceram, viram as maravilhas de Deus, se convertiam, louvavam ao Deus, mas cedo porém se esqueceram das suas obras. O tempo não impede o agir de Deus. Olhamos também, irmãos, uma coisa interessante neste texto sobre a causa da enfermidade. A causa da doença era o quê? Espiritual. Há outras passagens também no Evangelho que diz que Jesus curou uma pessoa, sarou ela através de que forma? Uma libertação. Sabe o que nos traz um entendimento, queridos? Que nem todas as doenças são de origem espiritual. Primeiramente, guarde isso. Nem todas as doenças são de origem espiritual, mas toda aquela pessoa que está oprimida pelo inimigo vive doente. Novamente dizendo, este é um entendimento que precisamos compreender na palavra. Nem toda doença significa que seja de origem espiritual, mas toda pessoa que está com lacuna na sua vida, para o inimigo, uma das coisas que vai ser mais visível na sua vida é a enfermidade. Nós fazemos também bastante visita no hospital, e glória a Deus que agora está sendo possível de retornar, mas há uma pessoa que professava a sua fé em Cristo, mas não saía do hospital. Eu falava: meu Deus, alguma coisa está errada, e orávamos, e logo ela ia para casa, voltava de novo. Isso já há mais de 10 anos, que eu passei a conhecer a história. Eu falei: meu Deus, alguma coisa está errada. Finalmente, um dia que essa abençoada abriu o coração ao dizer o seguinte, que ela havia fechado o coração para Deus, porque ela estava crendo que Deus iria curar a sua mãe de uma enfermidade, mas aprove a Deus dar o descanso. Faleceu. Com isso, ela fechou o coração para Deus e começou a cair só um declínio de doenças. Nunca mais conseguiu se erguer. Há muitas causas, na verdade, irmão, sim, é de origem espiritual, e temos que compreender que lacuna estamos dando para o inimigo em nossas vidas.
Quando olhamos também para outras pessoas que na palavra vai dizer que Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar espíritos imundos e para curar todo e qualquer tipo de enfermidade. Uma das estratégias diabólicas do inimigo é de nos convencer e acreditar em suas mentiras. Sabe uma lição que nós podemos aprender também neste texto, irmãos amados? Sobre o perigo da aceitação. Sabia que é uma coisa muito perigosa a aceitação? Essa mulher, certamente, ela ainda estava crendo, apesar do tempo, 18 anos, mas provavelmente poderia ela estar aceitando. Também aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, mas ainda assim, ela estava gerando no coração dela tamanha fé, ao ponto que ela disse: eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E ela estava gerando isso no coração dela. Isso significa alguém que não está aceitando a situação, não está aceitando. E deixa-me dizer, queridos, nós temos uma tendência fora de sério a aceitar aquilo que Deus não quer para nossas vidas, principalmente com o passar do tempo. Já faz tanto tempo que é assim, vai se acostumando com uma situação. É um perigo, irmãos, a aceitação, de aceitar que as coisas continuem assim. Quanto mais tempo, mais é o risco de se adaptar e aceitar viver de forma encurvada. De viver de uma forma encurvada, afinal de contas, faz tanto tempo, já até adaptamos. E nessa noite, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, venha nos provocar a despertar, e não aceitar aquilo que Deus não quer para nossas vidas, ainda que estamos já nos adaptamos a isso, adaptamos com hábitos, adaptamos com princípios rompidos e achamos que está tudo bem, porque já faz tanto tempo. É um perigo, irmãos meus, cairmos na aceitação. Jesus conhece o tempo, Ele conhece todas as coisas. A pergunta que eu quero fazer aqui, irmãos amados, antes de nós concluirmos, é: até quando? Até quando viveremos encurvados? Até quando viveremos encurvados? Muitos vivem encurvados somente olhando para baixo e não olham para cima. Eu gosto muito de ler a palavra e contemplar e tentar imaginar um cenário. Você certamente conhece este texto, conhece muito bem, mas você parou para pensar como que era a vida dessa mulher? Ela vivia o quê? Encurvada. Então eu não consigo imaginá-la a não ser no mínimo nessa posição, somente andando assim, ó. Tudo o que ela podia fazer não conseguia se endireitar. Ela não podia, o texto fala claramente, no verso 11, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Está ela encurvada. E quantos de nós, irmãos amados, estamos encurvados, somente olhando para baixo, e não olhamos para cima, para o alto, para o Senhor? Muitos estão encurvados com o passado, no saudosismo, encurvados que vira e mexe recaídas, que somente o Senhor para nos sustentar, meus queridos. Sabe, por falar nisso, o Senhor nos deu a graça hoje de ministrar na vida de uma pessoa a qual estava encurvada ao passado, só que ela estava disfarçando muito bem, porque aparentemente demonstrava uma pessoa totalmente madura na fé. E ela começou a abrir o coração, contando quantas coisas quais ela praticou na sua ignorância, e o pior de tudo, nunca isso tem sido tão forte, um confronto da verdade com ela nesse tempo, ultimamente. E eu falei assim, só tem que discernir quem está mexendo com seu passado, que está tendo um efeito que está te deprimindo, deixando você triste, com vergonha. É o Espírito Santo ou é o acusador? É o acusador que vai usar como argumento o nosso passado
para tentar impedir de bloquear nosso caminhar com Deus hoje, não dê ouvidos a essa voz, mas se é o Espírito Santo, se quebrante, confesse, se arrependa diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor quer trazer à tona, nos quebrantar hoje, para que nós venhamos ser reconciliados e prestamos conta diante dEle pela graça e não diante do juízo. Tem muitas coisas, irmãos, que Deus hoje quer trabalhar, quebrantar nosso coração, e o Espírito Santo de Deus está fazendo de tal maneira isso, para que eu e você venhamos prestar conta diante de Deus hoje pela graça e não precisarmos chegar diante do juízo. Diante do juízo de Deus, porque chegar lá, se eu e você permitirmos claramente o Espírito Santo de Deus nos convencer, nos libertar, nos purificar, chegaremos diante do juízo pela graça do Senhor Jesus, de mãos limpas e coração puro. De mãos limpas e o coração puro. Por isso deixa eu me dizer, queridos, o Espírito Santo falou claramente nessa tarde, aquela pessoa que demonstrava assim tanta uma postura de pessoa madura, tanto pela sua caminhada de fé, tanto pela sua vida profissional, ela entendeu, essa voz não é do inimigo que está tentando me acusar para impedir de eu avançar, é o Espírito Santo que está trazendo à tona coisa da minha vida que eu achei que o tempo ia resolver. O tempo, irmãos, não apaga pecado se a gente não passar pelo processo de arrependimento, de quebrantamento. E quando Ele insiste em trazer, nos confrontar hoje, é porque Ele quer que nós venhamos sim, diante do trono da graça, a fim de alcançarmos perdão e misericórdia. Muitos estão encurvados, irmãos. Quantos estão encurvados ao passado? Quantos estão encurvados somente no celular, esquece dos relacionamentos genuínos e necessários, que estão carentes de atenção ao nosso lado? Encurvado tanto, dói até o pescoço. Muitas pessoas não têm direito na vida, porque não se curvam diante de Deus. Essa mulher, irmãos, a própria circunstância a moveu para que ela se curvasse diante do Mestre. E se curvasse diante do Mestre. A própria situação já levou ela a estar ali nos pés do Mestre. Sabe, irmãos, eu creio que o Senhor quer nos endireitar nossa vida na presença dEle. E quer saber... Aqueles que não se curvam, muitas vezes passarão por situações pela permissão de Deus, a fim de se curvar na presença do Senhor, reconhecendo: Senhor, eu não sou o suficiente, eu dependo da Tua graça, Senhor, eu dependo da Tua misericórdia, eu dependo de Ti, Senhor. Quanto mais resistimos a Deus, irmãos, a verdade é que quanto mais o inimigo ou o pecado ganha força contra nós. Permita-me orar neste momento, queridos, mas eu quero que você entenda uma coisa. No fim de tudo, essa mulher diante do Mestre, que a curou, e no fim dava glória a Deus. Jesus nos endireita para quê? Para dar glória a Deus. Quando vai se endireitar, homem? Esse menino, quando vai endireitar, meu Deus do céu, quantas vezes ouvimos isso, irmãos? E já faz tempo que nunca se endireita, a gente interna, a gente faz isso, quantas vezes? E parece que a gente vai perdendo a esperança, afinal de contas faz tempo, não se endireita. Mas quando a gente se curva, irmãos, na presença do Pai, clama a misericórdia dEle, quando Ele nos toca, alguns de nós podemos, pelo toque do Senhor, imediatamente se endireitar, outros passarão por um processo para ir se quebrantando na presença do Senhor, queridos. O Senhor nos endireita, irmãos, para dar glória a Ele, para andar de tal maneira que glorifique o nome dEle, queridos.
Feche seus olhos por um momento, amados. Queridos, abra seu coração na presença do Pai. É momento de se encurvarmos na presença do Pai, que somente assim Ele vai nos endireitar, nos levantar pela graça e misericórdia dEle. O Espírito Santo de Deus há de nos trazer graça nessa noite. É somente na presença de Jesus que a vida se endireita, irmãos. Jesus liberta do cativeiro. Jesus liberta do cativeiro. Quantos nossos amados irmãos vão estar ministrando essa canção? Abra seu coração diante do Pai. Sei que o Espírito Santo, Ele é reverenciado nessa igreja. Ele é o Senhor dessa igreja, por isso Ele tem liberdade para agir. O Espírito Santo de Deus age onde Ele é o Senhor, onde o Espírito do Senhor é o Senhor, ali a liberdade, onde Ele é reverenciado como o Senhor, ali Ele flui, Ele age. Se você pudesse colocar de pé, ou se mesmo da forma que você desejar estar, mas aproveite esse ambiente da presença do Pai. Você em casa também, se permita essa noite, reafirmar seu coração na presença do Senhor, Ele nos despertar também aquilo que, talvez, já aceitamos coisas e nem sequer mais lutamos, nem oramos mais. Não deixe o pecado te vencer. Não deixe a sofisma prevalecer sobre ti, o engano. Na autoridade do Senhor, levanta-te nessa noite para ser livre, ser curado no poder do nome de Jesus. Sai de todo o cativeiro hoje. Saia do cativeiro. É uma mentira, é uma sofisma do engano, é uma sofisma do inimigo, que convenceu que não adianta mais lutar. Em nome de Jesus, Ele é o Senhor, o Espírito de Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Adore ao Senhor, queridos. Como a coisa
Precisamos de Ti, Pai. Sim, irmãos amados. Declare esse clamor: Senhor, eu preciso de Ti. Assim como esta mulher precisou de Ti, e todos aqueles que foram restaurados somente por meio de Ti. Somente por meio de Ti, Senhor, podemos endireitar e glorificar o Teu nome. Precisamos de Ti, Senhor, porque nós temos uma capacidade de aceitar, Senhor, de ter uma aceitação com aquilo que o Senhor não deseja. Desperta-nos, Espírito Santo, nos confronta pela verdade. Desperta em nós, Pai, o propósito que o Senhor já semeou em nosso coração. Queremos converter, Pai, a este propósito, a esta vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos, doce Espírito Santo. Continue, Senhor, a fluir, a operar em nossos corações, meu Senhor. Desperte em nós, Senhor, uma percepção. Desperta e gere em nós uma perspectiva, Senhor, do Teu reino, de tal maneira que nós não venhamos mais ser o mesmo, Senhor. O Senhor nos endireita para glorificar o Teu nome,
Não importa o tempo, porque cremos que o tempo não impede o agir de Deus. O tempo não impede o agir de Deus. O tempo não impede as promessas de Deus de se cumprir. Não impede. Olhamos para o Senhor, Pai, não importa o tempo, mas continuamos, Deus, nosso coração em Ti. Ajuda-nos a permanecer em Ti, a permanecermos nessa verdade, Senhor. Sabemos sim, Pai, que é um desafio de manter a fé viva ao decorrer do tempo, mas no Senhor, Pai, podemos permanecer dia após dia, de glória em glória, avançando pela graça do Senhor Jesus. É que nós clamamos a Ti, doce amado Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos mais uma vez para encerrar, irmãos. Declarar: distante de Ti, Senhor, não posso viver. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas do ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Aleluia, louva o Senhor Jesus, glorifica Ele, queridos, Ele é fiel, glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, glórias ao Teu nome, Jesus. Pastor Denis, Glória a Deus, obrigado, pastor Rodrigo, Deus abençoe. Quantos foram abençoados essa noite, amém? Então você sai daqui com uma decisão muito importante. Todos nós nos encurvamos diante de algo. Escolha se encurvar diante de Deus, porque só Ele pode te restaurar. Todas as outras curvaturas e encurvamentos são opressões sobre a nossa vida e são para nos destruir. Só se curvando diante de Deus é que há restauração e liberdade. Se curve, continue sua semana se curvando, continue sua semana se prostrando e deixe Deus operar e restaurar sua vida e seu coração. Que Deus te abençoe, você tenha uma boa e uma ótima semana. E a semana que vem nós começamos uma nova série de mensagens com o título de Superando ou Sobrevivendo aos Dias Difíceis. Se você puder estar conosco, semana que vem nós vamos começar a conversar sobre isso novamente, sobrevivendo aos dias difíceis. Eu convido você para estar conosco. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te anime e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Distante de Ti, Senhor.